Vou. Ajudar o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sete está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está contente, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Com que prazer estamos aqui juntinho de vocês para mais um programa, né? Estou eu aqui, o Todinho aqui do meu lado, o nosso cachorrinho que de vez em quando vai dar suas latidas de praxe. Olha, muito bom dia mesmo, né? Estamos começando o programa do dia de hoje
Ele, como é um bebê ainda, ele fez 8 meses, outro dia ele está querendo brincar. Quando ele veio visita, e hoje nós temos visitas importantes, você pode crer nisso. Eu tenho aqui um destaque que eu vou fazer logo aqui na abertura, mas tenho outros também que o nosso querido amigo, o jornalista Web Gomes, que está aqui, também me trouxe, achei bastante interessante, e o nosso querido, igualmente, jornalista Lorimar Ferreira. Hoje na câmera, a nossa Samira Valente, né? Ao longo desse período que eu estou recuperando do acidente que fui cometido. Como é que chama? Eu fui cometido, acho que é isso, né? Fui acometido, essa é a palavra certa. Na verdade, que foi isso, Fernando? Todo mundo está sabendo, se não está sabendo. Eu fui me meter a ser, como é que chama? Patinador no gelo e acabei vencido pelo gelo, quebrei a tíbia. Mas estou melhorando. Um abraço para o nosso querido amigo Dr. Marcelo Felipe Monteiro, que botou uma plaquinha, na verdade, como é que chama isso mesmo? Uma haste na tíbia, né? E graças a Deus está tudo indo bem. Só que de vez em quando eu estou de molho, né, nesse período. Olha, a primeira notícia de hoje é o imbróglio que a justiça brasileira fez em torno do nosso do ex-presidente, né, Lula, que continua preso, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TF4, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Leis, determinou na noite deste domingo que o ex-presidente Lula continue preso e que o processo retorne ao relator dos casos da Lava Jato, na Corte, desembargador federal João Pedro Gebran Neto. E diz mais, nessa equação, considerando que a matéria ventilada no habeas corpus não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito do desembargador federal relator em valer-se do Instituto da Avocação para preservar a competência que lhe é própria, regimento interno, determino, diz o Flores, o retorno dos autos ao gabinete do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, bem como a manutenção da decisão por ele proferida no evento 17, destacou Thompson Flores no despacho. A discussão teve início com a decisão do desembargador federal plantonista do TRF4, Rogério Favreto, que mandou soltar Lula na manhã de domingo. Um imbróglio, gente, porque na verdade esse cara é o juiz de plantão, é o desembargador, é o juiz de plantão. Então o plantão dele só teria realmente valor durante o tempo de plantão. Ele iria permanecer, como ainda de uma certa forma permanece, até às 11 horas de hoje como juiz de plantão. Só que eu, se fosse ele, me declararia impedido. Por quê? Porque durante 19 anos ele foi filiado ao PT. Né? E, por outro lado, ele foi assessor jurídico do José Dirceu, ele foi assessor jurídico da ex-presidenta Dilma Rousseff, que adorava esse termo de presidenta, que na verdade aqui, isso em termos do português castiço, não existe. Então, de uma certa forma, está de forma clara que ele tinha um comprometimento. E esse comprometimento foi através daqueles que provocaram a ele, desembargador, mas me parece de uma forma muito clara, de uma forma combinada, que não foi sequer a defesa do presidente Lula, no sentido de que houvesse o habeas corpus. Então, de fato, ele tinha competência para soltar o presidente durante 48 horas. Porém, às 11 horas de hoje, acabaria como vai acabar a competência dele. Só que ele não é o supremo competente. Então, houve várias reportagens que aconteceram. Eu vi uma professora de Direito, por exemplo, dizendo que, olha, na verdade, uma até procuradora da União, dizendo que essa competência só acabaria às 11 horas da manhã. Portanto, a hora que acabasse a competência, o juiz relator, que na realidade acabou por condenar Lula, faria com que ele tivesse o desgaste, aliás, a justiça tivesse também o desgaste de sair e de voltar à cadeia. É claro que houve excessos de parte a parte, houve comemorações de pessoas meio que assodadas com relação a uma soltura que afinal não houve, e houve comemoração daqueles que, aliás, comemoração não, na verdade houve protesto daqueles que estavam a favor da prisão do Lula. Sem entrar no mérito deste ou daquele, é preciso que a gente se aperceba que a justiça tem que ser clara, porque o fato novo que o Favreto
avocou para poder, digamos assim, soltar o Lula e deu uma ordem que soltasse uma hora, é que ele era pré-candidato e, na verdade, não tinha sido condenado no transitado em julgado, o que é uma linguagem jurídica que quer dizer o seguinte: não terminaram todas as instâncias. Mas acontece o seguinte: já na segunda instância, por determinação do Supremo, hoje qualquer pessoa condenada em segunda instância, ela realmente ela já é e tem de ser presa, e não tem que esperar todas aquelas instâncias que, na verdade, fizeram com que muito criminoso ficasse fora da cadeia, né? Então, sem querer tomar este ou aquele partido, é preciso que haja uma clareza nessa história. E essa clareza, até aqui, parece ter havido com a manutenção da prisão. Você já pensou se pega uma coisa dessa? Quer dizer, o cara vai ser solto que é pré-candidato, precisa ir na reunião do PT. Vai ser solto porque precisa ir num comício. Daqui a pouco estão soltando o Sérgio Cabral, estão soltando o Eduardo Cunha. Quer dizer, ou a justiça é para todos ou não é para todos. Eu sei que não são só estes que estão presos e que eu citei que deveriam estar. Tem muita gente fora da cadeia. Mas uma coisa é uma medida de justiça, a outra coisa é algo que plenamente foi aproveitado. Oba, estou de plantão, vou aproveitar e fazer o que eu quero. Não é assim. Não é assim que a banda toca. E parece que a crise foi dirimida. Será que vai continuar assim? Não sei. Mas eu estou aqui para o Jornal O Globo, que o nosso querido o Herpe Gomes nos trouxe, né? É a edição de hoje, né, Herpe? A edição de hoje, já de domingo. Ele falou: Fernando, ele como produtor de rádio também de muitos anos, trouxe a pauta, né? Eu disse: Fernando, tem duas coisas interessantes. Uma é realmente muito preocupante, eu não vi a edição de domingo, dizendo: ações na justiça, passivo trabalhista ameaça finanças de estatais. Olha só, estatal o que é? Né? Banco do Brasil é uma estatal, né? E outras empresas, a Caixa Econômica é uma estatal. Passivo trabalhista. Imaginem vocês, se ameaça as empresas estatais, imagina as empresas particulares que têm um passivo enorme trabalhista e estão sobrevivendo com o dinheiro daqueles que estão passando fome. Essa é que é a verdade, daqueles que estão desempregados numa justiça que não funciona. Sabe, outro dia eu vi essas brincadeiras na internet, mas que tem alguma coisa séria para se falar. O nego bota uma gozação que no fundo visa realmente cutucar com vara curta, né, aqueles irresponsáveis do Brasil. Alguém botou assim: antes de você criticar a Bolívia, que não tem mar, por possuir o Ministério da Marinha, lembre-se que o Brasil possui o Ministério da Justiça. E, na verdade, tem mais, porque olha que moral que esse Ministério do Trabalho tem para poder, eventualmente, tratar tão mal os trabalhadores brasileiros. Existem exceções, existem juízes e juízas que são exceções, mas existem alguns com o nariz em pé, que é uma coisa horrorosa. Né? Quando você vê que o rapazinho, até há pouco tempo atrás, títere do PTB, era o cidadão que foi, digamos assim, ministro do Trabalho, mas até a própria Polícia Federal disse que ele era um títere, ele era um conduzido pelo PTB do Roberto Jefferson e daquela outra senhora que se deixou fotografar ao lado de 3 ou 4 ou 5 rapazes seminus para tentar fazer com que atingisse o Ministério do Trabalho. Não foi possível, botaram alguém e agora estão investigando esse alguém. Agora, outra coisa importante também, e nesse caso eu parabenizo ao Herpe por ter trazido, quero que os meus amigos comentem também, é um negócio Mulheres no Fronte. Né? Tem uma foto bonita de uma moça aqui, uma coisa que eu sempre achei interessante. Quando eu era garoto no Exército, na verdade não havia possibilidade de ter mulher, né? E tudo que não tem mulher fica muito sem graça. E logo que começou a surgir a mulher no fronte, a mulher seja na Marinha, no Exército e tal, eu achei que, puxa, que bacana, né? A tijucana Maria Luísa Medella, de 22 anos, faz parte da primeira turma de mulheres cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras. A partir de agora, ela e outras 33 colegas poderão chegar ao cargo mais alto do Exército.
Quer dizer, nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Um assunto muito importante. Eu vou começar com este assunto, né? E como foi o EP que trouxe para a gente, eu vou cumprimentar primeiro o Lorimar Ferreira, porque para comentar o assunto que o EP pautou. Bom dia, meu caro Lorimar Ferreira. Bom dia, Fernando. Jornalista. Bom dia, Samira. Bom dia, UF. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que bacana isso, E né? feliz com essa notícia aí, No meio Fernando. de tanta notícia, até devolvendo aí o jornal para o EP, no meio de tanta notícia ruim, né? Você descobre um lado interessante, né? Fernando, eu acho que a mulher ela está ocupando seu espaço, que já deveria estar ocupando desde sempre. Entendeu? Porque eu acho a mulher mais responsável. Não sei explicar o motivo. Mais madura, mais coerente, entendeu? E tem aquela coisa também, né? A mulher também tem o coração, mas ela não mistura. Não mistura, Ela não sabe separar. Sabe separar. Então eu acho, sabe, perfeito, maravilhoso. Eu acho que as Forças Armadas só têm a ganhar com isso. E nós, tá? Principalmente. E eu acho que é por aí. Sejam bem-vindas todas as mulheres em todos os setores de atividade. Estou com elas de não há. É muito, muito. E a mulher, entre outras coisas, né, Weber, é mais graciosa que nós homens, né? Sem dúvida tem nenhuma. gente que não gosta, né? Sem dúvida e a nenhuma. gente não tem nada contra, cada qual no seu cada qual. Mas tem esse lado, o lado feminino, o lado maternal, e ao mesmo tempo separando, como disse o Lorimar, não é isso? Exatamente. Bom dia, Weber. Bom dia, muito bom dia a todos. Inclusive é uma alegria muito grande Fernando estar aqui hoje, mais uma vez, né? Nosso amigo Lorimar e vocês aqui. E lamento profundamente esse acidente que aconteceu com você, mas logo você estará muito bem, graças a Deus. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que eu, por exemplo, né? Eu sempre tive a mulher também numa posição muito elevada, né? Porque realmente o Lorimar já falou tudo que nós podíamos falar. Mas eu acrescento o seguinte, eu acho que em todos os lados, em todos os meios, em qualquer lugar, a mulher se faz presente, tem que estar presente. E agora então, eu parabenizo as Forças Armadas, que eu acho que isso aí é uma coisa muito bonita, muito boa, e valoriza mais uma vez a mulher. Porque eu acho que quando tem uma mulher, ela tem um raciocínio, eu acho que é mais lógico, que o homem ele tem o instinto animal, né? E a mulher não, a mulher é racional, ela já pensa melhor, ela já sabe? E tem aquele carinho, tem aquele amor, fala com o coração, fala com a certeza. E é determinada, você vê que nós temos prova disso, que grandes mulheres têm se revelado aí na nossa política. Nós vemos que a mulher, quando ela precisa, ela tem energia e sabe comandar e ela comprova realmente a capacidade que ela tem. Você vê que coisa... E sempre que quando tem uma mulher, sempre a coisa é mais agradável, em qualquer circunstância. Até quando o elemento chega lá e recebe uma determinação que a mulher impõe, ele realmente vê que a mulher tem a razão. Até no lar, o homem e a mulher, você vê, às vezes a mulher insiste tanto com o homem, certa situação que o homem quer fazer, e ele fica contra aquela opinião, ele acha que prevalece a dele, e quando ele insiste, no final ele vê que a mulher tinha razão. Interessante isso, né? Então eu parabenizo a todas as mulheres. É isso mesmo. Você vê uma coisa, um outro aspecto que é curioso e que é importante, e que nesse particular a gente vem tardiamente, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a mulher já chega aos mais altos postos com relação ao Exército, Marinha e Aeronáutica já há muito mais tempo. Né? Você lembra daqueles filmes na época do Frank Sinatra e outros mais, que você vê a mulher fardada na guerra. Né? Mas, como tudo chega lentamente, chegou agora ao Brasil essa possibilidade. O Brasil sempre está atrás, 30, 40 anos, 50 anos, infelizmente. E uma coisa que nós também, que eu acho interessante, que eu aplaudo, é o seguinte: se a mulher chegar à postura de capitã, de major, ou mesmo de general, ela vai ganhar o mesmo que o general homem ganha. Né? Não tem, porque é um problema mundial. Ontem eu estava vendo, existe um programa na GNT chamado Pedro pelo Mundo. Um rapaz até que mora em Manhattan, participa até daquele programa Manhattan Connection, e é o Brasil que está com um brinquedinho dele aqui perturbando. Então deixa eu mostrar esse rapaz aqui para vocês. Espera aí, vem cá, papai, vem cá com o papai. Olha só, aí ele. Tá vendo? Né?
Aí ele tá, sabe como é que é? Ciumento que não acaba mais. Você começa a falar com os outros, ele quer falar também. Mas é uma gracinha, não é não? Esse rapazinho aqui, ele tem 8 meses, fez anteontem, né? 8 Já meses, sim. tá vendo? Então ainda não é um adulto, né? É um menininho, não é isso? É um de menor. Agora E me você vê a capacidade que é, né? menor. Ele rouba a cena, né? Ele rouba a cena, é verdade. E toma conta. Se apareceu a minha perna toda emperequetada, né? É porque foi a operação que o doutor Marcelo Não fez. apareceu, né? Não apareceu não, mas se aparecesse não tinha problema. E na verdade, pode mostrar, Samir, se você quiser pode mostrar. Se eu quiser. É, tá bom, se você quiser não, eu pedi para mostrar. Aí, ó, tá vendo? Isso aí é o que botou aqui uma haste, né? Isso aí, se Deus quiser, daqui mês e meio, mais ou menos 2 meses, com um pouco de otimismo, eu estarei de volta às minhas caminhadas, né? Cuidado, portanto, se você for patinar no gelo, vá com determinação e não seja o bestalhão que eu fui. Mas, voltando à história, aí tem esse programa que eu recomendo, é muito interessante. É um rapaz que é um jornalista que mora nos Estados Unidos, né, que participa do Manhattan Connection também, e agora botaram esse programa dele, que é um programa que eu adoraria fazer, né? Eu acho que todos nós, porque você viaja pelo mundo, financiado pela produtora, né, que faz o programa. Tem umas músicas também muito interessantes que tem esse tipo de programa. E ontem ele fez um programa, sobre o Canadá, onde mora teu filho. E eu achei muito interessante Montreal, né, que é uma cidade, a única cidade do Canadá, onde se fala francês, quer dizer, onde é determinante a língua francesa, embora a maioria da população também fala inglês. E ele estava dizendo o seguinte, lá no Canadá, que é considerado o primeiro mundo, uma qualidade de vida extraordinária, de cada dólar que um homem ganha, a mulher ganha, para fazer igual função, 74 centavos. Então, nesse particular, pelo menos quando o Exército abre a possibilidade da mulher chegar até o generalato, nesse caso, o nosso Brasil, que em algumas circunstâncias tem sido inferiorizado, aí está um pouco à frente nesse particular, mas não na vida particular, né, Beca? Não na vida de empresa. Por exemplo, aquele negócio é o máximo ou nada, né? O mínimo ou nada. Você vê que é o nada que eu digo, é como o trabalhador que se esforça, que trabalha, dá sua vida toda por um trabalho e no final fica decepcionado com a nossa injustiça, né? Que existe, né? Não é justiça, é injustiça. Injustiça. Então, são essas coisas do Brasil que você não consegue entender, né? Que é a máxima, ou a mínima, ou nada. Porque eu, por exemplo, eu levei 19 anos para ganhar uma ação do dia. Então, você vê o que é a nossa justiça, quer dizer, eu não considero como justiça. E, realmente, foi um juiz que é o substituto. Quer dizer, aqueles advogados que já estavam tramando aquela arapuca contra o trabalhador, justamente esperaram o momento que iam dar o bote. Quer dizer, então eu estava vindo de uma cirurgia, quando cheguei lá, então eles disseram, não, você tem que... No corredor, não foi nem na sala de audiência. Sim, o cara chegou para mim, não, você tem que assinar, porque tem que pagar esse imposto de renda, então você tem que assinar mesmo. E o acordo era de que eles iriam pagar o imposto de renda, que daria mais de 100 mil reais. Sim. Então, isso é uma violência contra o trabalhador. E você fica coagido e você fica sem ação. Você não pode fazer nada, pois uma mínima coisa você não pode reclamar, que dirá uma coisa dessa grande. Então aquele juiz que estava ali já estava estranho para fazer aquilo. Foi o caso agora desse juiz substituto que você viu na abertura, falando sobre a política. Então é assim que é o nosso país. Quer dizer, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o dinheiro é que manda, o dinheiro é que manda. Essa pouca vergonha é que prevalece no Brasil. Esses escândalos que nós ficamos a receber todos os dias, essa corrupção vergonhosa, e o povo, infelizmente, vai fazer o quê? Não pode fazer nada, porque só se mobiliza quando é movimento político. Só o movimento político é que eu posso esse movimento. Esse movimento de paz, né? Isso tudo é grupo. Mas que paz? Se nós viemos em guerra, que paz é essa que vai se movimentar para ter uma paz? Caminhada pela paz. Tem que ser caminhada contra esse governo para tomar vergonha na cara e tirar esses políticos sujos e muitos que estão aí na corrupção. Então eu acho que é uma vergonha tremenda. E o brasileiro tem que acordar sobre o que está acontecendo no Brasil. E a oportunidade agora, nós temos só 2 meses praticamente para tomar ciência do que está acontecendo no Brasil. Então, e é tão difícil que eu não tenho. Você procura um líder,
Mas tem que ver o que vai, alguma solução vai ter que ter. Essa é a campanha, o Lorimar, da Globo, de que eu quero para o meu país. É tudo muito bonito, todo mundo falando. Isso vai resultar em alguma coisa? Você acha que essa perspectiva vai dar uma certa consciência ao povo? Ô, Fernando, eu acho que no fundo, até agora, o legado para mim que vai ficar é que pelo menos manteve um pouquinho o povo, lembrando ao povo que vai ter eleição, porque estava todo mundo focado na A Copa ideia do Mundo. não era essa, né? A ideia, veja que igreja bonita que nós temos aqui, né? E tal. Eu acho que entendi assim como tal no início. Mas o povo começou a meter o cacete mesmo, a mostrar rua esburacada, a mostrar obra não concluída por parte das prefeituras. Com uma coisa mais dirigida E para a obrigou localidade. os apresentadores tão politicamente corretos da Globo a comentar isso também, né? Exatamente, e virou assim, uma coisa assim, bem íntima de cada comunidade, de cada estado, entendeu? Agora, eu acho que não resulta em nada, na boa, eu estou pessimista. E hoje, até por acaso, eu lembrei de um samba da Universidade Independente, da década de 90, Sei. que eu acho, a escola até eu acho que foi campeã, que falava: neste mundo louco, de tudo um pouco, eu vou levar para 2001. Como se fosse uma grande virada. O Brasil houve, a loucura foi total, porque a corrupção que era pequena expandiu. Então eu estou imaginando esse mesmo enredo, eu vou levar para 3001. Como é que Aí já adia 1000 anos. Né? Eu acho 3018 fica melhor, porque aí é redonda. Então eu acho que todos esses processos, essas coisas todas, lava jato, lava lento, não lava, isso aí, passou a eleição, eu continuo com a minha opinião. Isso não vai dar em nada, Fernando. Eu acho que isso não vai dar em nada. Daqui a pouco, 1 ou 2 vão ficar presos, vão pagar a conta, entendeu? Porque, sabe... É um negócio louco, né? Porque o grave dessa denúncia do nosso querido Web, e que está aí no jornal, inclusive, do déficit trabalhista com as estatais, mostra o desgoverno, né, Web? Exatamente. Olha só o que você estava falando das obras inacabadas, é uma coisa ridícula, horrível. Olha aqui, ó. Brasília tem prédio público de 1 bilhão e 400 milhões abandonado. Jogaram 1 bilhão fora. Foi criado... Agora alguém comeu por baixo. Né? Não tem nem dúvida, mas essa corrupção suja, nojenta aqui, ó. Criado em 2009 por Arruda e inaugurado por Agnello, centro administrativo segue inacabado. Olha que vergonha, 19 anos. Quer dizer, uma coisa que ninguém tomou conhecimento daquilo, aquela vergonha, aquela podridão, não tomaram uma iniciativa de pelo menos tentar alguma coisa para melhorar, para fazer, para inaugurar, para acabar a obra. Quer dizer, então não interessa. Então isso é uma vergonha tremenda. Essa comissão que o cara já levou. Não, mas é cada coisa que esse Brasil... de plantão já levou. É onde muitas pessoas são desanimadas. E você vê o seguinte, política e religião é uma coisa muito difícil você discutir. Política e religião é uma coisa muito séria. Porque você, às vezes, é de um partido, ou é simpático a um determinado político, e você, no final, se decepciona, como foi o caso do Collor, né? Eu, na época, eu realmente fui o único candidato que realmente, na época, fiz matéria com ele, inclusive, e na televisão, na rádio, jornal tem matéria que eu escrevi sobre ele. Então, mas você se decepciona no final. Eu mesmo tinha um dinheiro guardado, e ele foi uma assessora dela velha, quer dizer, porque ele não era competente, como é o brasileiro é incompetente, infelizmente, né? Um ou outro você vê que eles são até gênios, como cientistas que não têm verba para realizar os trabalhos que tentam fazer. Professores, médicos, quer dizer, infelizmente. Agora, é uma vergonha tremenda a decepção que você tem com os políticos. Você não sabe a quem você vai... Na brincadeira, muita gente estava ontem já na brincadeira, depois que deu o negócio na televisão, batendo na panela, né, na Zona Sul, estava batendo lá, e outras partes também. E alguns já querendo até slogan. Roubar por roubar, o melhor é Lula lá. Quer dizer, você vê aonde chega a situação. Quer dizer, o povo já se acostumou a isso. Isso é que é triste, o povo se acostumar, não pode. O povo não pode partir para esse caminho. Não pode, de jeito nenhum. Esses políticos, nenhum deles merece credibilidade. Porque você vê uma sujeira imunda em todos os setores da justiça. Outra coisa que eu acho decepcionante, quero mandar os pêsames para o senador Marcelo Crivella, ex-senador, agora atual prefeito, por uma reunião de evangélicos que aconteceu e que foi divulgada amplamente pela imprensa e que, na verdade, aponta
para, digamos assim, uma separação entre as pessoas que são do mesmo time e que serão beneficiadas da maioria da população. Ora, o atual prefeito ele foi eleito pela maioria que nele votou e é o prefeito de todos. Ele não pode separar, ele não pode chegar a reunir um nicho só de evangélicos, de pastores e de líderes religiosos e dizer o seguinte: olha, fala com a fulana, a Márcia, ninguém sabe quem é a tal da Márcia, que segundo até a própria Rede Globo é assessora dele há muitos anos, porque ela resolve o problema e a gente viu aquilo claramente. Eu postei inclusive no meu site dizendo: olha, muita gente, o povo vai na igreja e na hora de atravessar pode ser atropelado, então vamos botar um quebra-molas ali para ajudar o povo a chegar na igreja, né? Vamos também fazer uma outra situação. Se você tem problemas, fala com a Márcia. Nós estamos fazendo um mutirão de catarata e a televisão mostrou de uma forma clara aí de que, na verdade, pessoas comuns que não são evangélicas, nada contra os evangélicos, tem muito evangélico sério, a grande maioria até é, mas o que eu acho absurdo, e também o Ministério do Trabalho, o Ministério Público acha um absurdo, é a prevalência de um grupo notoriamente com esta filosofia, não é? A filosofia desta religião, em detrimento de 80% da maioria, que infelizmente está sendo jogada de lado. E o Ministério Público está estudando a possibilidade de improbidade administrativa em cima do seu Crivella. Ô, Fernando, lamentavelmente isso ocorre aqui nesse nosso país. Agora eu estou preocupado com uma possível candidatura dessa Márcia, que eu não sei quem é, entendeu? Mas é a continuidade, bota filho, bota, sabe como é que é a história do Brasil. Agora, que seja da esquerda, da direita ou do centro, não é pela competência. Uma outra coisa que eu vou confirmar é com relação à reunião, que me parece que essa reunião foi feita num dia de jogo do Brasil, mais ou menos no mesmo horário, em que todas as atenções estão voltadas para o jogo, e a coisa passou. Só que alguém filmou, gravou, não sei. Gravou. Agora, isso é Quem quiser vai no meu Face, está lá gravado. Agora isso é decepcionante, Fernando. Pessoas que estão sofrendo, aguardando um transplante. E aí fura a fila. Fura a fila. Quer dizer, quem... Fosse o que fosse, fosse evangélico, ateu, católico, espírita, budista, não importa. Não pode. Fila é para ser respeitada. Não pode ser furada. Agora, ainda mais na saúde. Infelizmente, no Brasil tem aquelas pessoas que gostam de levar vantagem em tudo. A gente até conhece alguns personagens. Mas, infelizmente é isso. Eu acho que não dá para brincar com a saúde da população, sabe? Eu acho que é uma maldade. E a punição tinha que ser severa. Tem que mudar o código, fazer leis duras para esse pessoal nem pensar em tal possibilidade. E a lei tem que ser cumprida. Ser cumprida, exatamente. Ela tem que ser dura e tem que ser cumprida. Não adianta fazer lei, porque há aqueles advogados que dizem: a lei tem, mas ninguém leva a sério. Exato. O cara, você bota, acho muito engraçado, quando um jornal bota assim, você já deve ter visto isso com certeza, porque jornalista também veterano, quando o jornal bota lá: fulano de tal foi condenado a 165 anos de prisão. Ele está querendo vender jornal, porque no Brasil ninguém cumpre mais do que 30 anos de prisão. E mais do que isso, você é condenado a 30, mas se você tiver bom comportamento e um juiz amigo, 1/6 da pena você está na rua. Então, é complicado. Ou se você tiver dinheiro, né? Ou se tiver dinheiro, você está livre de tudo, né? Infelizmente é o que nós temos visto aí. Agora é o seguinte, Fernando, voltando ao prefeito que você estava comentando, eu acho que realmente não pode misturar política, né, com religião. Não pode. Primeiro começa por aí. Pode ter a vida privada dele como religioso, mas como político ele tem que dar satisfação agora, ao povo carioca. Infelizmente, muitas pessoas se prevalecem disso, porque estão ali com evangélicos, aí começa a ser deputado, vereador, deputado, daqui a pouco senador, e daqui a pouco até que é um cargo maior. E muitos aí se formam até em grupos que se formam para realmente serem eleitos. Isso é uma tristeza, porque você vê o seguinte, são pessoas que se aproximam da igreja, né? Qualquer igreja até, né? Mais do evangelho. Qualquer igreja. Eu tenho, por exemplo, conhecido que ele foi tentar ser pastor, entrou no evangelho, foi há anos lá e tal, ele é esposa, ele não conseguiu nada.
Não conseguiu nada, porque ele queria ser pastor, mas não conseguia. Então ele parou com tudo, abriu lá uma tendinha, né, numa comunidade, e hoje então ele faz forró, faz tudo lá, né? Então você vê que seria um falso evangélico, seria? Sim. Seria um falso, né? Quer dizer, então você vê quantos e quantos estão nisso aí, formando em grupo para chegar e conseguir esses carros. Uma coisa que eu estava pensando, primeiro só, perdão se te interromper, mas só para não perder essa parte do raciocínio, eu tenho viajado bastante, como você também é um homem viajado, né? O nosso Olimar também. Então o que acontece? O que eu observo, e quem já saiu do país sabe disso, nós não somos contra as religiões, não somos contra as religiões. Pelo contrário, são necessárias, somos até a favor de todas elas, desde que umas deixem as outras em paz. Ou seja, desde que haja tolerância religiosa, né? Mas o que eu observo é o seguinte: quanto mais evoluído o país, né, menos emissoras estão na mão de religiosos. Por quê? Porque as pessoas sabem a necessidade da tolerância. A religião é uma coisa que você professa e que para você pode ser verdadeira e para o outro não. Agora, essa quantidade que existe hoje proliferando no Brasil, essas TVs a cabo, você compra 100 canais, 40 é para falar de Deus e cada um fala a sua maneira. Isso, na verdade, é muito complicado, porque não traz a sabedoria à população. Traz só uma religiosidade, às vezes, excessiva, e o que é pior, denigre com aqueles verdadeiramente religiosos. O Eco falou aí a nível de pastor, tem pastores muito bons. Quero mandar um abraço, por exemplo, ao pastor Sandro Xavier, presbiteriano, amigo nosso, que é jornalista, que mora lá em Brasília, e que é um baita do pastor, tendo a filosofia dele. O que nós estamos dizendo são os exageros, não são contra aqueles que são... Eu não generalizo, né? Eu estou dizendo o seguinte: estou dizendo esses falsos evangélicos, que eu considero como falsos evangélicos. Por exemplo, né? São pessoas que entram no meio justamente para levar vantagem. Porque de religioso não tem nada, eles exploram, em nome de Jesus, eles exploram o ser humano, né? As pessoas, é só a exploração que existe. Então isso é muito triste. Agora é o seguinte, por exemplo, o caso do prefeito, por que ele, por exemplo, se ele quisesse fazer uma causa justa, por que ele não vê essas pessoas que estão jogadas aí pela rua? Pessoas completamente abandonadas, pessoas que um dia foram alguém até importante, que estão jogadas aí na sarjeta por uma circunstância da vida, por um negócio mal feito, uma desilusão com a família, uma crise, alguma coisa que aconteceu, mas nem isso eles se preocupam. O elemento está ali morrendo e todo mundo passa ali, ninguém olha. Quer dizer, mas o ser humano realmente é assim. Porque isso cabe às autoridades tomar uma providência. Por que não fez um gesto bonito desse? Vamos recolher, botar no lugar certo. E por que essas autoridades também, por que não se preocupam em botar o preso para trabalhar? Você paga uma fortuna pelo preso e ele está ali, ó, no bem bom. E tem uns que até preferem ser presos, porque até os filhos têm direito também a receber o dinheiro. Quer dizer, então uma gratificação. Isso é um troço absurdo. É um absurdo que o nosso país é o país dos absurdos, onde nós nos revoltamos. Eu, sinceramente, há muito tempo não quero nem participar de televisão, nem rádio, porque eu acho isso um troço tão ridículo, tão horrível esse nosso país. Eu digo de cadeira, porque meu filho, há 36 anos, 37, eu me levei no aeroporto para colocar ele lá para o Canadá. Ele vive em Vancouver, só vem aqui 3 anos, 2 anos, e eu te confesso, eu fui com o coração doído, mas assinei pelos documentos pela Federal e depois tive que ir no aeroporto, vieram me buscar de madrugada para ir lá no aeroporto para dar certeza de que eu estava aceitando ele viajar. Primeiro, que eu achei que era melhor ele seguir com a mãe dele, que estava indo para lá também. Era melhor ele seguir com a mãe. Eu não ia ser egoísta e botar o meu filho num país que eu estava vendo que já é um caso muito sério. Ia ser um país... Então, eu digo de cadeira e digo de carteira, porque vim de uma comunidade, vi o que é agora, e vi do que é o sofrimento, o que é a luta. Agora, uma almofadinha, vem no berço de ouro, não conhece de troço. Chega na hora H, claro que tem tudo na mão, não sabe o que é sacrifício, o que é tristeza, não é que é sofrimento nem nada, vai julgar um caso de alguém, entendeu? Que ele chega ali, manda mil umas favas, manda se arrebentar, não quer nem saber se matou a vida do homem e da família. Ele faz o que ele quer, porque não tem sofrimento, não tem conhecimento da vida. Eu te parabenizo por esse raciocínio, pela coragem, inclusive,
né? Porque eu ouvi o Lorimar, numa certa ocasião, no próprio Ministério do Trabalho, onde eu fui para ser testemunha de um desses radialistas que está com dificuldades de receber, como nós estamos, daquilo que eventualmente nos devem. E na verdade é o retrato do país, o retrato que as pessoas, os que sobrevivem, entre aspas, desonestamente, vivem com o dinheiro que é nosso. E eu me lembro que uma advogada comentou comigo, eu falei assim, mas por que, eu perguntei para ela assim na véspera da audiência, mas por que o advogado aparenta ser tão subserviente ao juiz? E a informação que a gente não pode ir fundamente, porque ele pode decidir ao contrário. Quer dizer, e aquilo ali é o Ministério do Trabalho. Quer dizer, não é para beneficiar o empreendedor, é para beneficiar o trabalhador. E que, infelizmente, como disse o Eco, ele teve uma causa que ele foi receber 19 anos depois. O Lorimar, 19 anos depois, graças a Deus não houve nada. Mas ele poderia ter uma doença, ter precisado do dinheiro que era dele e de repente ter morrido por essa doença porque não teve o dinheiro. Ele poderia igualmente ter morrido e deixado em mão de outro. Quer dizer, então parece que a dificuldade é criada para vender facilidade. Com certeza, Fernando. Eu sou vítima, você e dezenas de colegas Como todo, lá da Rádio Tupi, nós somos vítimas disso. Agora, fazer o quê? Não resta outra alternativa, a não ser esperar e procurar, sei lá, rezar o máximo possível, pedir a Deus que ilumine esses juízes para que sejam justos. Sabe? Porque até agora, Fernando, sinceramente, o andamento do meu processo em particular, eu não vejo a coisa fluir. Eu vejo protelações, e sei lá. Eu acho que a justiça do trabalho no Brasil ainda está injusta. Está injusta, é como você fala. O trabalhador ele não é beneficiado. Não é que a gente queira ser beneficiado. Eu, pelo menos, eu quero receber apenas o que eu tenho direito. Trabalhei. E os caras não estão nem aí, entendeu? Não pagaram, não dão satisfação, e vão empurrando com a barriga. Mas é aquela história, o do juiz está em dia. Sim, sim. Essa que é uma coisa que eles deveriam tomar consciência, e alguns até tomam, né? A gente não pode julgar o todo por uma minoria, né? Talvez, ou por uma minoria expressiva, né? Mas existem alguns que não, entendeu? Que mal deixam o cidadão falar, que na verdade protelam, sempre está pendurado, coitado. E a maioria que acontece no Brasil é que os salários todos são baixos, com raras exceções. Mesmo aqueles hoje na imprensa que ganham muito, ganham como PJ, não ganham como empregados. E as pessoas vão, quer dizer, o cara sabe, bota uma pose, uma empáfia, um nariz em pé, não é verdade? E não decidem coisas de cima nenhuma. Ô, Fernando, essa semana que passou, eu fiquei revoltado com uma coisa que eu vi na televisão. Recentemente, você deve lembrar desse caso, uma agente dessa operação Lei Seca, ela parou um juiz, o cara estava todo errado, entendeu? Estava com carteira vencida, carro com a documentação irregular, e ele se recusou a fazer o teste, ainda deu voz de prisão à moça, processou a moça ainda foi condenada, entendeu? Muito bem, ela estava apenas cumprindo o seu dever, e era um magistrado, jamais poderia ter feito aquilo. Bom, agora vem a Câmara de Vereadores e concede a ele o título de cidadão, não sei lá das quantas, a maior condecoração da casa para esse juiz, para as personalidades que mais se destacaram. Isso é destaque, Fernando? Eu, sinceramente. Então eu não quero mais ser carioca, não quero ser mais brasileiro, não quero ser mais nada, porque está difícil. Dá vontade de dizer, eu quero o meu. Né? Essa é a realidade do verdadeiro brasileiro. Ele já fica entristecido, desanimado e acha que já não vai ter mais esperança. Porque você estava falando negócio do Ministério do Trabalho. Você vê a pouca vergonha que está no ar aí, aquela competição para assumir o Ministério do Trabalho. Essa competição suja e imunda, chega a ser imundo isso. E, no entanto, são grupos que cada um se apoderaram de uma parte do bolo. O Brasil é um bolo. Cada um pegou uma fatia e explora aquilo ali. Essa do Ministério do Trabalho, se você vê essa pouca vergonha, é o que eles fazem. Eles estão acima da lei.
Qualquer um deles, infelizmente, é uma triste realidade, estão acima da lei. Determinam o que eles querem, que tem o poder na mão e outros têm o dinheiro. Então você fica inútil aquilo ali, você fica fragilizado, você não tem como reagir. Não tem como reagir. Então o brasileiro é que tem que reagir, tomar vergonha na cara, porque carnaval, futebol, você pode ter qualquer hora. Você já sofreu durante 50 anos, 30 anos, 40 anos, você pode sofrer durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu continuo a afirmar, você não tem nenhum político a favor da pena de morte. O cara, por exemplo, matou a namorada lá, o engenheiro matou a namorada e se mandou vir embora. Quer dizer, se ele soubesse que ia morrer, ele ia fazer isso? Não ia, eu tenho certeza que não ia. E outros crimes terríveis que estão acontecendo no Brasil, crimes idiotas. Eu duvido que fosse matar com tanta facilidade. Não ia. Mas por que ninguém quer? Não quer por questão de política, porque às vezes é induzido, que o povo é muito influenciável, por causa da igreja, por causa de outros problemas mais. Mas se você for olhar a realidade da tristeza, a pena de morte já existe. Agora só quem tem direito de matar é o bandido. É o bandido, é o mau policial bandido, é o bandido que está aí com a mão armada para roubar você e ainda mata com crueldade para dizer que ele é o bambam. Quer dizer, então é o seguinte, ninguém fala sobre isso, porque ninguém tem coragem para falar, ninguém tem coragem, mas é uma necessidade que nós temos, infelizmente. Eu tenho Deus acima de tudo, que Deus me perdoe, mas sinceramente, seria um mal necessário. Antiópia, ninguém não usa o tóxico, por quê? Entorpecente entrou, vai morrer, então ele não vai. Vê se não é outro país. Então é a mentalidade de cada um. É a mentalidade de cada um, mas eu acho que o nosso país, que não tem disciplina, precisa ter disciplina. É o que nós aprendemos, atitude, gesto, disciplina. É o que ninguém tem. Começa lá de cima, infelizmente. Parabéns às pessoas de boa índole, os amigos que nós temos, que são verdadeiros, que nós falamos. O prazer de vida que nós temos é por ter pessoas boas ainda, graças a Deus. Mas, infelizmente, para esses que não sabem agir, que são covardes, cruéis, como até esses covardes que não sabem julgar uma ação e saber o verdadeiro trabalhador que está ali sofrendo com a sua família, com dinheiro para receber 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu acho que é o seguinte, tem que ser a lei em cima deles. Agora eu queria falar um negócio que nós estamos ainda vivendo esse momento da Copa do Mundo, não é isso? Muito bem. E vocês se lembram, em 2014 foi a Copa aqui no Brasil, né? Sim. Em 2014 aqui no Brasil, ventilou-se a possibilidade de que o Brasil teria vendido qualquer coisa para ser beneficiado justamente agora nessa Copa. Tem gente que não tem o que fazer e fica, que é pior do que tudo isso que o Eco estava comentando com veemência, que a lei tem efetivamente de ser cumprida, e começa a criar fake news. Fake é falso, notícias falsas, não é? E um monte de gente experiente embarca, o que é pior, começa a repercutir. Algum tempo atrás, quando o Brasil já ia mal das pernas, a gente via que o Brasil, a seleção brasileira, ela não era aquilo tudo que se imaginava, não é? Mas a Globo dizendo, não, vamos ao país do futebol, né? E de repente deu um debate, perdeu, vai fazer o quê? Futebol, aí mudou o discurso, né? Aí mudou, o senhor Galvão chegou a dizer, não, o esporte é isso, é ganhar ou perder, parabéns ao Tite, fez um belo trabalho e tal. Mas perdeu porque não era tudo isso, ou perdeu porque não estava num dia de sorte. É assim mesmo, futebol, a vida é assim mesmo, perde e ganha mesmo. Só que já surgiu na internet uma boataria dizendo que o Brasil teria vendido, imaginem vocês, o campeonato para a FIFA, Eu recebi, para ter facilidades no Catar. Pelo amor de Deus, que ingenuidade, que bobagem! E alguém perde tempo para repercutir isso. E repercuta mais vezes, é outro escândalo. Peraí, gente, nós não estamos com essa bola toda. Maracanã está às moscas, a não ser quando há um caso de um grande jogo, tipo Flamengo e Fluminense, ou mesmo Vasco e Botafogo e tal. Mesmo assim, não consegue, muitas das vezes, na maioria das vezes, não consegue encher. Houve corrupção em tudo quanto é lado, essa Copa não deixou delegado. Mas o outro falou aqui, deixou o metrô para a Barra. É muito pouco perto do que poderia ter deixado. Não é? Então, na verdade, é como disse o primeiro, nós temos que ter leis que realmente punam, inclusive os seus juízes. Porque hoje em dia, se o juiz erra, ele é afastado, mas continua recebendo do mesmo jeito. Então, é absurdo
porque tem que ser igual para todo mundo. Agora, por outro lado, o cara se meter a fazer uma bobagem dessa, imaginar o quê? Não, e o outro diz lá, nós somos o país do futebol. Isso é muito bonito, na época dos anos 70 que a gente era campeão mundial. Olha quantos anos que o Brasil não é campeão de qualquer coisa. Essa é a primeira pergunta, né? Principalmente com relação ao futebol. Por outro lado, o garoto de hoje, ele sai novinho, ele sai como saiu o Vinícius Júnior agora, que é um craque, e vai para a Europa, porque vai fazer o que aqui? Para ganhar a dificuldade que nós temos aqui. Você sabe que os caras vão falar assim, não, mas jogador de futebol ganha muito bem. Você sabe que outro dia foi feita uma pesquisa, apenas 5% dos jogadores do país ganhavam salários acima de R$1.000, porque 95% estão na faixa da miserabilidade. Aí vem outros, não, meu time é o maior do mundo. Aí vem, não, o meu que é. Quer enganar quem? Quer enganar quem? Tu tem um estádio como tem o Barcelona? Mas a torcida é grande, mas e daí? A torcida é miserável. Isso eu estou falando do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Não é que seja miserável ao extremo, mas a gente vive com tanta dificuldade, estou falando da classe média brasileira, que infelizmente não dá nem para ficar alegre para o time de futebol. Bom, então está dando o recado. Se você receber isso, quiser, repercuta. Mas na verdade está repercutindo uma notícia falsa que não tem cabimento, o que o time não tem foi categoria. E mais, o senhor Neymar periga não ser eleito o melhor do mundo. Aliás, como ele, outros grandes que infelizmente ficaram pelo caminho. Fernando, dá licença, eu recebi esse WhatsApp, né, sobre isso que você está comentando. Agora, eu acho que é onde eu digo, é que é um país que não tem como punir, porque tinha que punir um elemento desse que cria-se, que foi muito bem bolado, quer dizer, então tem que ser... Bota detalhes. Exatamente, faz você acreditar, os mais incautos, né, pode acreditar. Então é o seguinte, eu acho que tinha que haver uma punição e meio para descobrir. Eles quando querem não descobrem as coisas, quando precisa, querem, quando quer descobre, o Brasil é assim, mas só quando interessa. Então isso é uma notícia que tinha que ser apurada, quem é o irresponsável, processar o cara desse, processar, exatamente, mas não só falam só nesse negócio que estão criando, a falsas notícias, mas pune então. E esse é o perigo também que a população tem que ver, né, Lorimar? É o seguinte, não é porque o cara foi acusado que ele é culpado. Exatamente. Né? Que tem nem que já pega como certo, já manda, entendeu? É porque é aquela história, Fernando, em um segundo você acaba com a reputação de uma pessoa. Claro. E depois a pessoa vai levar anos e anos para tentar provar que ela não é nada daquilo. É difícil. Então por quê? Porque não há uma punição. Você que é um fã do futebol como eu sou, aliás, o Herb Gomes, um detalhe muito interessante que eu estou vendo aqui, todo convidado que vem aqui, você sabe que esse é um programa de casa, né? Todo convidado que vem, o Todinho, ele colabora desatando o nó do sapato do cara, já feito aqui com o Herb. Sabe, se eu puser mostrar, e a turma já se acostumou a isso. Quer dizer, parece que ele acha que o nó foi feito para ser desatado. Meu Deus do céu. Ele tem que aprender a dar um nó. Porque você, que até é um rubro-negro ferrenho, né, e tal, você sabe que, infelizmente, o nosso campeonato não está com essa bola toda. Até o Flamengo está numa situação que dizem privilegiada com relação a dinheiro, né? Dizem isso, né? Mas, na verdade, é uma dificuldade imensa. Quer dizer, então, como é que um país que não tem hoje expressão que teve no passado, teve em 1970, não tem tido mais. Como é que... olha, vamos combinar, você não joga muito tudo que você sabe, não, senão você vai perder a Copa. Você vai ganhar a Copa. Não, e eu estou precisando dar a Copa para a Rússia, sei lá, para não sei quem. É absurdo. Fernando, o que o brasileiro precisa aceitar é que não tem mais bobo no futebol. Bobos somos nós. Você não vê a Coreia do Sul batendo na Alemanha? Exato. 2-0. Bobos somos nós que acreditamos ainda nessa falácia. O Brasil não é mais assim. Talento individual só não ganha. Não ganha, hoje é coletivo. É coletivo. Aliás, na vida tudo é coletivo. Exatamente. Né? Se a coletividade não for forte, não adianta a individualidade. Agora, eu também quero aproveitar para sair em defesa do Neymar. Porque eu acho que eu joguei tudo em cima do Neymar. É igual na política. Eles pegam um ou dois, aqueles ali vão pagar o pato. Quando está todo mundo errado. Mas no caso do Neymar, é um garoto. Está milionário. E ele fez o que pôde. Ele veio de uma condição. Não vai fazer milagre. O Cristiano Ronaldo
fez o que pôde, Também. mas não vai fazer milagre. O Messi. Né? O Messi. Sim. Né? Sabe? Então não adianta só o talento, você tem que ter. O Messi no Barcelona é uma coisa, né? Exatamente. Fora na seleção argentina até hoje não ganhou. Me permite me dizer só, você vê só, Fernando, a pessoa motivada, ela rende muito mais. Mas é que óculos bonito esse que você está usando, hein? Falando Obrigado. sério, hein? Meu Deus do céu, olha só, olha o detalhe do óculos do homem, mas vai lá. Olha só, então, a pessoa motivada, em qualquer setor, em qualquer trabalho, rende mais, Rende mais, motivado. com certeza. Mas você bem que falou aí que é só que eles querem enaltecer, né, Neymar. Então você veja bem, os outros se sentem desmotivados, é claro. E você vê que a seleção de Portugal não estava lá essas coisas. E no Brasil também não. E quando você viu as outras seleções, quando nós assistimos as outras seleções, aquilo até assustava. É. Pô, o Brasil vai levar outro 7-1 aí de repente. Era de esperar isso, em qualquer hora, porque os caras estão endiabrados. É. Os caras estão endiabrados. E o brasileiro, ele tem aquela, né? Desmotivado, porque é só Neymar e mais um ou mais dois, quando eles devem falar, o restante ninguém fala nada. Você vê que aquele menino que fez o que foi do Flamengo, que estava no Corinthians, fez aquele gol, ninguém falou nada, nem para dizer, pô, pelo menos tentou até empatar, quer dizer, ninguém falou nele. Né? Quer dizer, então eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro é isso, enaltece uns, só aquele que é o maior, e os outros, e cadê os outros? A pessoa não tem motivação. Então o jogador brasileiro, no próprio time também, só o cara que está na berlina, só ele. Falar isso, qual é o teu conjunto. Quem é que você acha que pode ganhar aí da... Tá difícil, porque eles estão muito bem. Todos eles estão jogando com raça, estão jogando com sangue e com futebol de arte, futebol técnico. França, Inglaterra e a Croácia. Eu ainda torço pela Croácia, porque é um país humilde, né? Do ponto de vista até de população, 4 milhões e meio, mais ou menos, né? E na verdade seria um fato novo, né? Porque a França já foi campeã uma vez, né? A gente tem uma tendência de torcer pelo mais fraco, né? Tá difícil, porque eu acho que é uma pena, porque nós temos grandes jogadores, nós temos uma seleção com jogadores, com craques mesmo, uma seleção maravilhosa, craques mesmo, mas eu acho que ali houve uma motivação muito grande, eu acredito. Jogadores nós tínhamos, mas é aquela história, é aqueles 11 e aqueles 11, quer dizer, não há substituição, quando houve a substituição, quer dizer, que eu não estou lembrado agora está com o nome na boca, não sai. O Casimiro. Não, fez o gol. Renato Augusto. Renato Augusto esteve no Flamengo, também não foi aproveitado, foi injustiçado lá, saiu, foi para o Corinthians, começou a dar um maior show. Foi para a seleção, ficou no banco e não saiu. Só na última oportunidade. A última oportunidade que ele entrou, fez o gol. Quer dizer, Quase que faz o segundo. Quase faz o segundo. Exatamente. Então, seria um herói. Né? Então, é isso que eu digo, o nosso povo, infelizmente, tem essas coisas. Nós somos vítimas de tudo. Infelizmente, é que somos muito fortes. É um povo alegre, feliz. Porque você vê só se o brasileiro cisma de tomar atitude de ficar um ano sem ir no futebol. Se os clubes estão mal das pernas e dos cofres, examina o que vai ser. Olha só, só vai ver de casa. Só vai ver em casa. Você já imaginou? Isso não vai acontecer, mas se acontecesse, teria uma certa lógica. Lógico, porque, claro. Olha só, Lulimar, a saúde no lixo que está. Né? Esses maus políticos roubando a saúde, essa é que é a verdade. Exatamente. Né? Outro dia eu vi uma notícia muito interessante, olha que eu pago os olhos da cara de plano de saúde, e aí de mim se não tivesse plano de saúde nesse evento que eu quebrei a tíbia, né? Porque seria muito pior. Né? Mas mesmo assim, ainda tive que pagar uma nota de anestesia, porque a anestesia não entra no negócio de plano de saúde. Isso é para qualquer um. Quer dizer, qualquer pessoa. Engraçado aquilo que eu falava muitas vezes, e não imaginava para mim, porque você acha que sempre acontece com o outro, nunca consigo. Né? Isso não vai acontecer comigo. Mas a gente tem consciência disso. Se você for parar hoje no hospital público, você vai depender do quem indicou para resolver o seu problema. Exatamente. E o quem indicou é o fura-fila. Não tem jeito. Mas a rádio tal fez isso. Eu mesmo já cansei de fazer isso quando estava nessa ou naquela emissora que tinha maior força. Mas a gente sabe que o que você faz, o que é o político quer ser famoso, então o político tem o poder, aí o político, não, eu vou agradar o fulano de tal, da rádio tal, e vou pegar esse menino que saiu pelo coração e vou tirar alguém
para botar, porque a rádio fica com o nome, o comunicador também fica com o nome, o garoto é salvo, que bom, mas outro, ele, infelizmente, morreu porque foi tirada a vez dele. Quer dizer, essa é a realidade do país. Quer dizer, aí, desculpa, só para falar a frase que eu fiquei sabendo outro dia. Diz que no Brasil, o maior de 60 anos não paga metrô, não paga ônibus, né? Não paga futebol. Em compensação, paga com os olhos da cara o plano de saúde. O que é uma vergonha. Senhor Ministro da Saúde, é uma vergonha. Mas um golpe brasileiro. Senhor Presidente da República, é uma vergonha. Né? Porque a gente finge que isso aí, e a gente tem que falar isso com toda franqueza, o Lorimar. Com certeza. Porque eu até lamento, qual é a imagem que eu estou dando lá para fora, por exemplo, para o Jorge Trigo, meu amigo lá de Lisboa, né? Para a Gelda Patiello, que está passeando lá, um abraço para o Reinaldo, que ficou por aqui, que é o marido dela, porque está trabalhando e tal, mas ela foi passear. A imagem do cara disse, pô, será que é isso? Mas infelizmente essa é a realidade. Ô, Fernando, e tem uma coisa, não é só coincidência não, porque a gente estava falando de futebol, e agora voltou o assunto da corrupção. O futebol também está pagando hoje a conta dos desmandos da corrupção no futebol. Você vê que tem presidente da CBF. Mas não tenha dúvida. Quanta gente enriqueceu às custas do Vasco, Flamengo, Botafogo e até o Fluminense, para não dizer os clubes paulistas e clubes do Sul. Quanta gente que vai lá, manda a mão, tira e deixa o clube à míngua. É por isso que eu defendo o jogador de futebol que está ganhando bem. Que eu acho Sim, que tem muita gente aqui no Brasil. Ele salvou-se da maioria. É aquela cultura da Está inveja. melhor do que a gente. Quem faz sucesso é invejado. Só eu não, eu acho que eu dou maior valor. Por exemplo, sabe, menina Anitta? Sei. Sabe? Claro. Saiu. Mas essa é a má divisão, né? Mas É a má divisão. Então, é uma pessoa que de repente nasceu com estrela, tem sorte. Sorte Alguém o sistema tem que promover. Porque você não conhece de pão e circo ao povo? Então aquela história, tem que ter alguém. Se calhou, você tem o talento. Mas quantos que têm o talento e que infelizmente são jogados fora? Ainda outro dia eu vi uma menina que ganhou uma bolsa de estudos, parece que em Boston, a menina é violoncelista de Niterói, está fazendo uma vaquinha, se você puder, procura saber direitinho, porque eu não tenho o nome, estou falando de memória. Quer dizer, e ela não tem, você viu? Ela não tem dinheiro para avião, ela não tem dinheiro para se manter, ela ganhou uma bolsa de uma universidade de Boston. Quer dizer, então, esse país, infelizmente, ele não dá apoio, como você falou. Eu fico feliz que o Neymar foi lá, quisera que um filho meu tivesse isso, quem não gostaria, né? Que tivesse uma grandeza tal, que você se sustentasse até, independentemente e mais do que isso, que você aparecesse numa rede como a Globo, matriosca, né? Claro, agora é matriosca porque é mãe do não sei quem, né? Então, o que a gente não está falando desses que são privilegiados, a gente aplaude, mas a gente está falando para a maioria que está no estado de penúria. Outro dia, quando eu fui ali na Ortoclinic, fui me consultar, porque eu tinha vindo com uma bota de gesso, em função da imprudência que eu cometi, não posso jamais, achei que sabia e me estatelei. Agora, paciência, aconteceu e tal. Jamais imaginei que fosse acontecer. Mas eu estava ali, aí tinha uma senhora também, acompanhante de outra senhora, enquanto aguardávamos o médico, e ela comentando, por exemplo, exatamente o que o Hélio falou, na Graça Aranha, falou, o senhor já tem ido à Graça Aranha? Eu falei, não. Eu disse, olha, direto, a partir de uma determinada hora, gente dormindo debaixo da marquise. Eu vi isso em Copacabana outro dia. Está cheio, Copacabana está cheio. Outro dia nós recebemos aqui o mestre Manuel Dionísio, que está vivendo umas agruras. Por quê? Porque aposentado do Estado, o Estado não paga. O Estado está pagando dividido, agora quer pagar dividido outra vez. É um homem de 80 e tantos anos que agora está buscando uma segunda atividade, falou comigo, porque está difícil. Né? Como é que você explica aos seus credores? Então, cara, né? Então, mas aí é que está, a reação tem que vir do povo, né? Onde você falou agora de plano de saúde, eu acompanhei esse início, e foi mais um golpe contra o povo, e está provado que é um golpe contra o povo, esse negócio do plano de saúde. E outra coisa, quando eu me manifesto, dizer que o povo
precisa reagir de uma forma mais eficiente contra o negócio de futebol, contra carnaval, contra tudo, é o seguinte, porque eu não vou dizer para ir para a rua, conforme muita gente diz, para quebrar, para fazer, não, que nós não queremos a guerra civil, que nós que já vimos movimento de rua, sabemos que isso é uma tristeza, é terrível o que acontece. Deus nos livre de um acontecimento desse. Eu acho que para o povo reagir, não precisa pegar em arma, não precisa nada disso. Apenas tomar ciência do que está acontecendo e saber que ele pode ficar sofrendo 1 ano, 2 anos, mas não vai sofrer mais 50 anos, conforme já sofreu, mais 50 ou mais. Então, toma uma atitude. Pô, compra cerveja, toma em casa. Futebol, assiste na televisão. Carnaval, vai para o clube, vai em casa. Faz qualquer coisa na sua área, vai no play. Brinca, mas começa a fazer o governo sentir que vai perdendo já o faturamento. O dinheiro vai deixar de entrar. Não reeleja pilantra. Exatamente. Procura os políticos novos e assim mesmo sabendo o currículo dele. Procurar ver quem é. Porque senão vai continuar sofrendo, nós vamos continuar falando e o resultado vai ser zero. Isso é que é triste. É isso mesmo. Eu quero agradecer aos nossos queridos amigos que nós tivemos aqui. Que coisa boa, né? Ter aqui pessoas do valor do Herpe Gomes, jornalista, do valor do nosso querido Lorimar Ferreira, nosso companheiro também, a exemplo do Herpe, de tantos e tantos anos, né? Se você for lá só até por curiosidade, você que é jovem, você que é estudante de comunicação, você vai ver, existem reportagens que estão aí rolando, que alguém botou no Google, né? Eu me lembro do Herpe, no início lá da TV Tupi, como diretor de programa, como produtor, me lembro do Lorimar, já na batalha, por assim dizer, quando de repente deu-se a falência fraudulenta da TV Tupi, e na época tem uma gravação muito interessante, o Lorimar jovem, dizendo assim, eu estou querendo casar, excelência, como é que vai ser? Né? Que retratava, pode parecer até engraçado hoje, mas retratava o desespero de quem planeja, o desespero de quem quer, na verdade, ter uma vida, né, desenvolvida, que não pode viver mergulhado nessa violência do dia a dia que nós estamos mergulhados, não só no Rio de Janeiro, bem como nas grandes cidades do Brasil. E é aquela história, a gente tem que pedir, não, a gente tem que exigir por parte das autoridades que isso possa mudar e, sobretudo, se não mudar, nós temos que mudar essas autoridades. Muito obrigado, um bom dia. Se você quiser dar um recado, fique à vontade. Muito obrigado, Fernando. Eu quero agradecer, né, a você a oportunidade, né? O amigo Lorimar está aqui hoje, a gente, Samira, e a vocês que me recebem tão bem sempre aqui, e a essas pessoas que nos acompanham, né, o meu melhor muito obrigado, meu abraço a todos, e estamos aí abertos, né? Se quiserem mandar uma correspondência, Fernando, algum e-mail e tudo mais, estamos abertos aí para conversar e discutir alguns assuntos de interesse de todos, tá bom? Meu abraço a todos. Muito bem. Nosso querido Lorimar Ferreira, mais uma vez com a gente. Lori, um abraço para você e muito obrigado, e deixe o seu recado final. Fernando, obrigado. Não, meu recado final foi uma cena que eu assisti quando estava vindo para cá, no posto de gasolina. E a propósito dessa pauta que o Herpe bem pautou aqui sobre a mulher, ocupando um cargo de destaque nas Forças Armadas, cheguei ali no posto, estava passando ali, veio um rapaz com aqueles burros sem rabo, né, que recolhem papel, jornal, e ele foi calibrar o pneu. Na hora que ele chegou, encostou um carro importado, muito bonito, e aí, rapaz, para surpresa minha, a motorista, uma mulher, a motorista parou, fez questão que ele calibrasse primeiro. Eles chegaram juntos, rigorosamente. E eu fiquei imaginando, poxa, essa mulher, poder aquisitivo alto, podia chegar com arrogância aqui, né? Não, sou eu e acabou. Não, o calibre dele. Mas ela não, ela fez questão, ela ficou ali, discutiu com o rapaz, não, só vai primeiro. Calibrar o moço da carrocinha. Um gesto, essa coisa de mulher. São coisas que podem ser feitas. Um exemplo, né, desses 4 dias que eu passei em Gramado, recentemente o Herpe esteve lá também com a Tereza, quero mandar um abraço e tal. Um abraço. Gramado é uma cidade linda, maravilhosa, e você descobre que pode dar certo em algumas cidades do Brasil. Né? A educação do povo, a maneira que você é recebido, o fruto inclusive do turismo que lá é representado muito bem. E há um pequeno detalhe que funciona lá,
em poucas cidades do país. Lá não tem sinal e você, quando vai atravessar, você atravessa na faixa, o carro que vem para dar privilégio ao pedestre. Então, o que é isso? É educação. É o sul do país, mas é a educação, né? A educação, ela vem de berço, a educação é dada pela família, a instrução é dada pelo Estado, pelas escolas. Mas é a soma da educação com a instrução que faz o cidadão fazer isso. E mesmo nós, né, que alugamos um carro para poder ir fomos a Canela e tal, a gente se condiciona a isso. Quer dizer, quando não tem sinal, você botou o pé na faixa, você para o carro passar. Quisera que um dia isso pudesse acontecer em todo o país, mas isso só é possível mesmo através da educação. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Um bom dia. Namastê.